Bom dia, senhores torcedores do canal Sempre Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a quem já se inscreveu no canal e pedir novamente a quem ainda não se inscreveu, né, que tem várias pessoas que assistem o canal, mas não se inscreveram. Por favor, se inscrevam no canal, deem o like e compartilhem para que o YouTube, o YouTube possa fazer o canal crescer bastante no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E também queria pedir um outro favor. Quem estiver assistindo o vídeo, quem quiser colaborar, puder colaborar, não fizer falta, por favor, faça um Pix para ajudar o canal a crescer. O Pix do meu canal é do Banco PicPay, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Eu estava vendo, né, ontem, hoje, né, com os YouTubers aí que estavam falando, com o Gabriel Amaral, com o Lessa, com o Thiago Ferreira, que é da Hora do Flu, com, com o André do Sentimento Tricolor e com o Rodrigo do Ligados no Flu. A gente tá tendo muita exposição, né, sobre treinadores, porque foi demitido no sábado, né? Na verdade já era domingo, né? Que era mais de meia-noite. Parece que foi num jantar, depois de meia-noite, depois da coletiva do Mano, que teve uma reunião da diretoria com o Mano Menezes e eles colocaram na mesa a demissão do Mano Menezes, que pelo que eu fiquei sabendo, já estava havendo um conflito, né? Um péssimo relacionamento do Mano com vários jogadores do Fluminense, principalmente com a liderança do grupo, né? Que no momento é o Thiago Silva, né? Que é um jogador tricolor de coração que tem jogado ali, não tem jogado bem, para ser sincero, ninguém do time tem jogado bem, mas ele ele estava discutiram, né? Tem discutido bastante os dois, porque a liderança do grupo, né? No caso o jogador que é o capitão, ele está ali para quando acontece alguma coisa ele chamar o jogador, falar com ele, depois no vestiário, conversar, dar esporro quem tem que dar, mas sem brigar, sem ver de fato, mas chamar atenção, discutir sobre o que tem que fazer, o que está errado, o que não está. E o Thiago Silva, algumas vezes, porque estou aqui no quintal, aí tem uma abelha grandona aqui. Então aí chamar a atenção dos jogadores. E quando o Thiago Silva estava fazendo isso, o Mano chegou e falou assim: nada disso, aqui quem manda sou eu. Quer dizer, tirou a autoridade do capitão do time. Né? Então isso aí criou um mal-estar entre todo o grupo do Fluminense com o treinador. E quando ele tirou, ele teve praticamente 2 semanas para treinar o time. Pô, aí bota o time para jogar do jeito, com menos de 10 minutos, ele vê que errou, tira o Serna e para botar o Lima no meio de campo, que também entrou, não adiantou nada, o time continuou ruim do jeito que estava. O Fluminense só não tomou mais gols porque o Fortaleza, depois que fez o segundo, ele acalmou e ficou mais tocando a bola, esperando o tempo acabar. No primeiro tempo e no segundo tempo a mesma coisa. Se o Fortaleza forçasse um pouco, fazia 3, 4, 5-0, porque o Fluminense estava perdido em campo. Parecia um bando, um bando. Não tinha, ninguém sabia onde estava ninguém. É, um, um procurava o outro, e aquele Freitas foi, eu acho que o pior do time. Toda a bola que ele pegava, ele dava nos pés
do atacante do Fortaleza. Parece que ele combinou com os caras, ou então ele precisa fazer urgentemente um exame de vista que ele deve estar daltônico, que ele está confundindo as cores da camisa. Não é possível. Isso é impressionante que aconteceu. Me deu até raiva. O lado esquerdo todo do Fluminense é horroroso. Esse René não está jogando nada. O, o Fuentes tá machucado, né? Deve demorar um tempo a voltar. O René não está jogando nada. O Freitas não jogou nada. E pior que eu, antes do jogo, achava correto de colocar ele para jogar ali do lado esquerdo. Me arrependi de ter falado isso e me arrependi do Mano ter cumprido isso. Mas aí a diretoria já era para ter feito isso, depois do que acabou o segundo jogo contra o Flamengo, que o Flamengo passou o rodo por cima de nós os dois jogos, e o segundo jogo o Flamengo nem forçou muito, se forçasse ganhava, e até de muito. A diferença do elenco do Flamengo para do Fluminense é muito grande, mas nós cansamos de ganhar o Flamengo com um time bem inferior ao deles. A gente partia para cima e ganhava. Pode ver esses últimos anos aí que o Flamengo ganhou quase tudo aí. O Fluminense foi o único time que conseguiu aqui, principalmente do Rio, né? Que conseguiu fazer frente ao Flamengo, ganhar o jogo. Perdia também, mas ganhava jogo ou empatava. O Flamengo tem receio, respeito ao Fluminense. Só que você jogando todo atrás, ninguém vai te respeitar. Vão partir para cima e você atrás, como eu sempre falo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Agora, a diretoria demitiu, antes tarde do que nunca, né? Mas achei que demorou bastante. O novo treinador já podia estar treinando o Fluminense aí. Ou então, me passou pela mente agora uma ideia. Eu acho que o Mário Bittencourt devia ter quase certeza que o Dorival Júnior ia ser demitido da seleção e estava aguardando o Dorival ser demitido para tentar contratá-lo. Se o Dorival vier para o Fluminense, eu vou chegar à conclusão que foi isso que aconteceu, ou que está acontecendo, né? Agora, parece que segundo eu ouvi, parece que o Mário voltou para levar em curso essas negociações, essas conversas aí com possível novo treinador do Fluminense. Ele deve estar recebendo muitas ofertas de fora, porque o Fluminense vai disputar o Mundial Interclube, né? E ele disputando esse Mundial, muito treinador, muito jogador quer vir para o Fluminense. Então, está surgindo um monte de proposta aí, um monte de oferecimento de treinador do Fluminense. Tem até um treinador italiano, acho que é Mazzano ou Mazzaro, que foi oferecido. Só que eu estava vendo o Lessa olhar o retrospecto dele, né? Ele só treinou time pequeno e não tem, pelo que nós vimos ali, não tem nenhum título, não tem nenhum trabalho que chamou a atenção e no momento está desempregado também, né? Eu acho que o treinador que foi do Botafogo, acho que é o Luiz Castro, né? Ele é um grande treinador, só que o Santos não contratou ele porque ele pediu um monte de coisa, queria comandar a parte também do futebol de base, fazer isso, aí fez um monte de exigência, então não vale a pena isso não. É melhor trazer um treinador bom, que pode ser um estrangeiro, eu não sei. Aí você vê esse que veio para o Botafogo agora, está fazendo um bom trabalho aí. Esse jogo de ontem, o Botafogo jogou melhor do que o Palmeiras, merecia ter ganho. E no caso, tem aquele que foi do Atlético Mineiro, ele quando estava no time lá da Argentina, que jogou a Libertadores contra o Fluminense, foi o time que enfrentou melhor o Fluminense, né? Foi um empate lá e uma vitória aqui, mas no apagar
das luzes, porque eles jogaram muito bem com a gente. Caraca, agora eu esqueci o nome do time. E foi o time mais difícil, tirando o Internacional. Foi o time mais difícil que jogou contra a gente. E ele é um bom treinador. Só que ele no Atlético Mineiro, não achei que ele foi tão bem assim não. Agora, quando não tem um elenco muito recheado de jogadores bons, né, qualquer jogador que consegue se dar bem também, né? Agora, o grupo do Fluminense é unido. Se vier um treinador que continue com a união e faça seu trabalho sem perturbar ninguém, trabalho direto, correto, esse treinador vai se dar bem no Fluminense. Também tem um que está comandando agora o Racing, né? O Racing, que ganhou da Sul-Americana do Cruzeiro, eliminou o Corinthians aqui, né? Teve uma vitória lá e outra vitória em São Paulo. Ele eliminou o Corinthians jogando muito bem. Seria um bom treinador esse do Racing, acho que é do Racing. Ele é muito bom treinador. Agora aqui no Brasil, de novo esse bicho. Aqui no Brasil, eu gostaria de. Eu acho que o melhor assim seria o Dorival Júnior. Dorival Júnior na seleção não deu certo, no. Porra, mas no. Ai, porra. Na seleção não deu certo, mas no Flamengo ele chegou, o Flamengo estava jogando muito mal, ele ganhou a Copa do Brasil, acho que ainda ganhou o Brasileiro, pelo Flamengo. No São Paulo, ele foi demitido do Flamengo, o São Paulo pegou, ele foi lá, fez um belo trabalho e ainda ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo, né? Assim, no ano que ele saiu do Flamengo, ele pelo São Paulo ganhou a Copa do Brasil e fez um belo trabalho no Brasileiro. Eu gosto muito do Dorival Júnior. Ele em time, ele é um cara que sabe conversar, sabe dialogar, sabe armar o time. Tem os defeitos dele, como todo treinador tem, né? Que às vezes impõe alguns jogadores, que às vezes o outro está melhor, mas todo treinador tem. E eu acho que ele trabalha com a base também, né? Que eu me lembro, eu acho que ele usa a base, costuma trabalhar com a base também. Eu acho que ele seria um bom nome. Se não for ele, o Renato Gaúcho é um bom treinador. Só que o Renato Gaúcho, ele é um treinador que ele faz muito rachão, ele não é muito de treinamento. Então, ali para você armar esquema tático com o Renato Gaúcho não é muito certo, né? Eu gosto muito do Renato Gaúcho, deu um vice-campeonato da Libertadores para a gente em 2008, mas ele tem esse defeito. O treinamento dele é mais rachão, quase não tem coletivo mesmo, função, treinar falta, escanteio, essas coisas. É muito difícil com o Renato Gaúcho, a não ser que ele tenha mudado. Mas que ele fez belo trabalho no Grêmio, mas no final ele não estava bem não. O Grêmio estava muito mal no último ano com ele. Não sei se era o jogador, se era muito tempo já que ele estava lá, e o time estava bem mais fraco também. Mas pode ser que ele faça um bom trabalho no Fluminense, mas eu só acho um, um, uma coisa ruim é isso, dele só fazia rachão, normalmente não fazia treinamento. Agora o Dorival ele já treina o grupo corretamente, ele treina cobrança de escanteio, já sabe quem cobra falta, pênalti, treina jogadas ensaiadas. Eu acho que ele seria a melhor opção para o Fluminense no momento. E tem o Tite também, mas é muito caro, e o Tite é um treinador mais de armar bem a defesa, né? Arma muito bem a defesa, mas para ir para o ataque não é tanto. Ele é um meio retranqueiro também. Eu acho que dos três aí, o Fernando Diniz, distância, né? Eu não quero ele mais. Gosto muito dele como pessoa, mas é muito prepotente, só sabe jogar de um jeito e não dá certo mais não. O Fluminense deu certo ali, mas agora não dá mais não. Quase caímos por causa dele. Gosto muito do que ele fez, mas não dá certo não. Para mim, a opção correta, se não for nenhum treinador estrangeiro, é o Mário Bittencourt,
fazer tudo para trazer o Dorival. Até passou um vídeo, né, que ele, durante o treinamento da seleção, ele estava conversando com o Dorival lá. Será que já tinha alguma coisa a ver sobre isso? E será que realmente ter esperado esse tempo todo era para ver se o Dorival caísse, se chamar? Eu acredito sim, se o Dorival tiver com disposição e não meter tanta mão assim no valor por mês, apesar que eu acho que valeria a pena pagar um pouco mais ao Dorival. Mas vamos aguardar, pode ser que hoje é a segunda, eu acredito que até quarta-feira, ou mais tarde da quinta, já tem o nome do treinador. Eu gostaria que fosse antes, para o treinador já ir armando alguma coisa, de repente já ir lá acompanhar o jogo ou acompanhar até da televisão. Vamos ver como é que fica. E a SAF deu uma parada aí agora, né? O assunto virou treinador, todo mundo esqueceu da SAF. Mas vamos aguardar. Amanhã tem um jogo da Sul-Americana, tomara que o Fluminense jogue bem e ganhe. E depois no domingo é contra o Bragantino aqui no Maracanã. Amanhã o jogo acho que é 9h30 da noite contra o Once Caldas, lá na Colômbia. Vamos rezar, torcer para o Fluminense ganhar o jogo, voltar e quando chegar aqui já ter o treinador para seguir com o treinamento para o jogo de domingo. Um abraço a todos, qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer novidade, eu volto aqui, tento voltar aqui para falar com os senhores, a não ser que eu não possa entrar aqui para falar. Se eu puder, eu volto aqui para falar com os senhores. Um abraço a todos. E me responda aí, quem vocês acham que deve ser o treinador do Fluminense? Vocês acham que o correto é o Dorival Júnior? Põe aí na resposta. Um abraço a todos, fique com Deus.